Boa noite a todos, está começando mais um resumo dos investimentos do dia, o melhor resumo do Brasil. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Eu sou Bernardo Moscovitch, fundador do IAB, maior buscador de investimentos deste país. Hoje eu resolvi inovar, coloquei aqui aquele timer, a contagem regressiva do Instagram para o vídeo de hoje. Eu consegui atrasar, então o vídeo não vai sair na hora que eu tinha marcado, mas vai atrasar só um pouquinho. Vamos lá que tem bastante coisa. Olha só. Ibovespa hoje não conseguiu sustentar uma alta acima dos 80 mil pontos. Subiu 0,75% depois de ter alcançado mais de 2% de alta no dia e fechou a 79.470 pontos, quase nos 80 mil. S&P, Estados Unidos, 0,90% de alta. Dow Jones, Estados Unidos também, 0,56% de alta. E Nasdaq, índice de tecnologia dos Estados Unidos, mais 1,13%. Empresas de tecnologia dos Estados Unidos têm reportado ganhos e receitas relevantes nesse período e têm puxado as ações para cima. Desculpa. IFIX, índice de fundos imobiliários no Brasil, subiu 0,20%. Dólar, mais uma alta aí do dólar, 1,29% de alta, R$ 5,59. Segura o dólar, que não para de subir. Bitcoin valorizou 0,83% e o destaque de hoje ficou com petróleo. Tanto o WTI, petróleo americano, quanto o Brent, petróleo europeu e do Oriente Médio, os dois dispararam na valorização. WTI subiu 19%, quase 20%, cotado a $25,34. E o Brent, que é a cotação utilizada pela Petrobras, subiu 14% no dia a $32 praticamente, superou a barreira dos $30 que não superava há algum tempinho por conta de toda a crise. Já te falo o que aconteceu com o petróleo que puxou essa valorização. Mas vamos por partes aqui no meu guia de informações importantes do dia. Ibovespa. O Ibovespa, como eu falei, fechou a 0,75% de alta, chegou a superar os 2%, recuou. Por que recuou? No final do pregão, teve um recuo das bolsas americanas, que também estavam valorizando mais e depois passaram a subir menos. Isso, claro, influencia bastante o Brasil e a bolsa brasileira. Portanto, a bolsa perdeu um pouco da sua alta pelas bolsas americanas, mas também não sei se é vazamento intencional, não sei se é, enfim, como que acessaram essas informações, mas o depoimento integral do Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, que ele deu para a Polícia Federal e para a Justiça do Paraná, nessas acusações contra a ingerência do Bolsonaro em setores da Polícia Federal e assuntos de interesse nacional. Esse depoimento vazou, a Globo deu, a CNN deu, e isso também puxou a valorização que estava tendo para baixo. Uma preocupação, claro, daquela crise política prejudicar ou acirrar, na verdade, a disputa que tem acontecido entre o governo federal, agora Sérgio Moro, Poder Legislativo, Congresso Nacional, Poder Judiciário, STF, governadores, tudo aquilo que eu venho comentando. Então, esses dois fatores que acabaram fazendo com que o Ibovespa perdesse a sustentação de uma valorização mais alta acima dos 80 mil pontos. Hoje o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou a atividade industrial, produção industrial brasileira de março, e a queda foi muito grande. Caiu 9,1% a atividade industrial brasileira no último mês. No último mês não, né? Em março. Foi o pior resultado para meses de março da série histórica, que começou em 2002. Então, desde 2002 foi o pior março da história do Brasil. E foi a pior queda desde maio de 2018. Desde maio de 2018, 2 anos, não é tão ruim assim. Mas desde 2002 é algo realmente ruim. Petróleo, cheguei aqui. O que aconteceu com o petróleo hoje? Alguns fatores. Em primeiro lugar, produtores de petróleo do Texas, que é de onde vem o WTI, né? Que é onde está a grande concentração lá no Texas e no Golfo do México, que tem a grande extração de petróleo dos Estados Unidos. Disseram que vão reduzir a produção diária, vão cortar a oferta diária de petróleo justamente para conter ou tentar conter a grande queda da cotação do WTI, que estava caindo mais que Brent nos últimos tempos. A cotação hoje também está baixo, né? $25 contra 31, como eu falei. Isso animou o preço das cotações do petróleo no mundo e, além disso, existe uma expectativa de que com a reabertura
das economias na Ásia e na Europa volte a ter uma demanda maior por petróleo do que estava tendo durante esse período de quarentenas e de restrição de circulação. Então, alguma perspectiva, algum otimismo com essa reabertura econômica e como pode impactar positivamente o consumo de petróleo, derivados do petróleo e etc. Especialmente ontem, dois bancos americanos, eu li isso no Infomoney, dois bancos americanos, o Goldman Sachs e o Morgan Stanley, disseram que a recuperação no segundo trimestre, ou seja, agora já, pode começar na Ásia e puxar uma maior demanda por petróleo. Na Europa ficaria para o terceiro trimestre, lá para depois de julho, mas para a Ásia agora já a gente já poderia começar a ver algum tipo de recuperação. Com isso tudo a Petrobras valorizou, né? A Petrobras tem a cotação do Brent, como eu comentei com vocês, e as ações da Petrobras subiram hoje 3,43%, as ações ordinárias Petro 3 e 3,22% as preferenciais Petro 4. Já começou, vindo agora para o Brasil, saindo do exterior, vindo agora para o Brasil, já começou a reunião do Copom, Conselho de Políticas Monetárias do Banco Central, Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, que vai definir a nova taxa Selic que sai amanhã. Perspectiva ou projeção do mercado é que caia 0,5%, que cai de 3,75% para 3,25% ao ano. A decisão sai depois do fechamento do mercado, mais ou menos lá pelas 6, 7 da noite de amanhã. Grande expectativa com impacto nos seus investimentos em renda fixa, renda variável, etc. Falando de Brasil ainda, a Fitch, que é uma das 3 maiores e mais importantes agências de classificação de risco do mundo, rebaixou, ou na verdade ela reafirmou a nota de crédito do Brasil com viés negativo. O que isso significa? Depois eu posso explicar melhor, fazer um vídeo só sobre agência de classificação de risco, mas basicamente os impactos do coronavírus no Brasil e a crise política e as disputas entre poderes, segundo a Fitch, tem feito com que o ambiente de negócios no Brasil seja muito prejudicado. Ambiente de negócios prejudicado significa menos investimentos e menos investidores, risco maior de calote de dívida pública do Brasil, situação fiscal, contas públicas do país também se deteriorando bastante. Então a Fitch acredita que o viés da nota de crédito do Brasil, que é basicamente a qualidade do crédito ou o risco de um país não pagar suas dívidas. No caso do Brasil, o risco aumentou e a nota caiu. Isso é muito, muito ruim. Isso afasta muitos investidores internacionais, grandes fundos institucionais. Isso é muito ruim para o Brasil. Itaú, olha só, Itaú hoje reportou ontem uma grande queda do seu lucro, 43%, mas as ações hoje subiram. Ao contrário, eu estava lendo uma análise, ao contrário do Bradesco, que na semana passada também reportou uma queda acima de 40% e as ações caíram 7%. Hoje Itaú subiu. Tudo bem que ontem o Itaú tinha caído, de alguma forma investidores antecipando e precificando que o Itaú também teria uma queda relevante no seu lucro. Mas, de toda forma, as ações hoje subiram, de acordo com analistas, a queda do lucro, e mais do que a queda do lucro, a piora da inadimplência foi abaixo da expectativa. Então, reagiram bem aos números divulgados pelo Itaú. Coronavírus. Está difícil a situação no Brasil. O Brasil confirmou 600 mortes em 24 horas no país, bateu um novo recorde, é o terceiro maior número de casos de mortes no mundo. Então o Brasil acelerando cada vez mais a sua contaminação, a sua curva de mortes, isso é muito ruim. Alguma boa notícia de coronavírus? Sim, temos. Ministro da Defesa de Israel tem investido muito em pesquisa contra o coronavírus, declarou que foi encontrado, foram separados, foram isolados anticorpos eficientes, comprovados que atuam no coronavírus para criar uma vacina. Já foi aprovado em Israel, agora eles já fizeram o depósito da patente para começar uma produção em massa e disponibilizar para empresas internacionais que queiram desenvolver. Aparentemente, talvez seja a empresa mais desenvolvida ou o país mais desenvolvido ao lado dos Estados Unidos nessa pesquisa pelo coronavírus. Esse foi o melhor resumo de investimentos do dia de hoje, 5 de maio de 2020. Galera, por favor, comentem aqui e marquem 3 pessoas no mínimo, ou compartilhem com no mínimo 3 pessoas para elas também receberem esse conteúdo e eu poder ajudar mais pessoas a investir melhor. Depende muito da sua ajuda e conto muito com você. Super obrigado, um abraço e até amanhã. Tchau!